Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 16 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de nós iniciarmos a aula de hoje, eu peço que você tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. Será muito importante para fazermos as anotações da aula de hoje. O assunto desta aula é a revisão das orações subordinadas substantivas. Então, nós estamos desde a aula 11 aprendendo as orações subordinadas substantivas. E nesta aula de hoje, nós faremos um apanhado geral de tudo que nós aprendemos aí da aula 11 até a aula 15. Os objetivos propostos para esta aula são relembrar os 6 tipos de orações subordinadas substantivas e suas funções sintáticas dentro do período. Antes de começarmos pelos tipos de oração, vamos relembrar o que são orações subordinadas substantivas. Então, esse tipo de oração são aquelas que vão exercer as funções específicas de um substantivo, na relação de dependência com uma outra oração. Orações subordinadas são aquelas que possuem uma relação de dependência com outra oração, que é a chamada oração principal. Elas podem exercer a função de termos essenciais, de termos integrantes ou de termos acessórios. E aí, nós vamos então conhecer, relembrar, na verdade, porque nós já conhecemos, nós vamos relembrar quais são os 6 tipos de oração subordinadas substantivas. Primeira, oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta, oração subordinada substantiva completiva nominal, oração subordinada substantiva predicativa e oração subordinada substantiva apositiva. Veremos a seguir exemplos de cada um desse tipo de oração. Começamos então pela primeira, a oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela oração que vai exercer a função de sujeito da oração principal. Então, vejam lá o exemplo que a professora colocou ali para vocês. É necessário que eles façam o trabalho. O que é que nós temos aqui, pessoal? Nós vamos ter um verbo de ligação começando este período, que é o verbo é. Nós vamos ter o necessário, que aqui está como um predicativo. Na sequência, nós vamos ter, para o lado de lá, a oração subordinada, Para o lado de cá ficou a oração principal e para o lado de lá ficou a oração subordinada. Neste caso, como é que eu sei que ela é a oração subordinada? Porque é a oração que tem a conjunção integrante, que nós já estudamos lá na aula específica de oração subordinada substantiva subjetiva. Então, nós temos aqui a oração principal, é necessário. Eu vou perguntar, o que é necessário para que eu obtenha a resposta? O que é necessário? Que eles façam o trabalho. Portanto, respondendo a pergunta que eu fiz lá para o verbo, eu vou ter isso aqui como resposta. Se eu tenho isso como resposta, é porque este é o sujeito da oração principal, Então, aqui ele está exercendo, toda essa oração exerce a função de sujeito da oração principal. Eu não tenho um pronome apenas ou um nome, um substantivo, mas eu tenho toda uma oração como função de sujeito. Vamos ver, aqui nós temos um verbo, que é o verbo é, na oração principal. Então, logicamente que na oração subordinada nós também temos que ter um verbo, que é o verbo façam, tá? Então, tem que ter verbo tanto na oração principal
quanto na oração subordinada. Veja que as duas orações, tanto a principal quanto a subordinada, elas não possuem um sentido completo sozinhas. Então, uma está complementando o sentido da outra e por essa razão elas são subordinadas. Uma depende da outra para que a frase toda tenha um sentido. Se eu digo apenas é necessário, eu fico sem o complemento, eu fico sem essa resposta. Então, é necessário, mas o que é necessário? Eu preciso complementar. Da mesma forma, se eu falar somente a oração subordinada, que eles façam o trabalho. Mas eu não posso começar uma oração dessa forma. Então, é porque antes tinha que ter alguma coisa. Então, neste sentido, elas são subordinadas. Elas não vão ter uma existência completa sozinhas. E lembrando, então, que a subjetiva é aquela que vai exercer a função de sujeito da oração principal. Muito bem. O que é que eu tenho aqui como dica para vocês para oração subordinada, substantiva, subjetiva? Basta notar nesse tipo de oração que o sujeito ele não está na oração principal, então o sujeito não vai estar presente na oração principal. E a oração principal, ela vai começar por um verbo de ligação, tá? Então, lembrando alguns verbos de ligação, o ser, o estar, o permanecer, o parecer, o ficar. Aqui, no caso, é o verbo ser, conjugado na terceira pessoa do singular, no tempo presente. Então, é imprescindível. Então, isso é uma dica para que a gente possa estar com mais facilidade identificando e diferenciando essas orações subordinadas substantivas. E aí eu trouxe mais um exemplo, então, para reforçar. É imprescindível que eles higienizem o chão. O que eu tenho, então, para o lado de cá? A oração principal é imprescindível. Algo é imprescindível, Façam essa reflexão. O que é imprescindível? Algo é imprescindível. Que eles higienizem o chão. Então, lá é o sujeito da oração principal. Lembrando, que nas orações subordinadas substantivas, a gente faz a troca da oração subordinada pelos pronomes isso ou isto, para ter certeza de que a oração é subordinada substantiva. Essa dica eu já dei nas aulas anteriores, quando a gente vai esmiuçando cada tipo de oração. Então, não esqueçam de aplicar essa regrinha. É imprescindível isso, ou isso é imprescindível. E o que é esse isso? Que eles higienizem o chão. Oração subordinada substantiva, subjetiva. O segundo tipo de oração, a oração subordinada substantiva objetiva direta, que é aquela que vai exercer a função de objeto direto da oração principal. Lembrando que o objeto direto, ele é o quê? Ele é o complemento do verbo transitivo direto, Então, vamos ter que ter um verbo transitivo direto na oração principal e o complemento será a oração subordinada substantiva objetiva direta. Vamos ao exemplo. Estimo que se recupere logo. A oração principal, ela é formada apenas pelo verbo estimo, que é um verbo transitivo direto. Se eu estimo o que ou quem, que são as perguntinhas que a gente faz depois do verbo para encontrar o objeto, certo? Então, estimo o que ou quem? Estimo que se recupere logo. Então, esse que se recupere logo é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque toda essa oração aqui, ela está exercendo a função de objeto direto da oração principal, E por que a gente chama de oração? Só retomando novamente aqueles conceitos básicos, para que vocês não esqueçam. É oração porque tem verbo, estimo.
É oração porque tem verbo, recupere, ok? Então aqui nós temos função de objeto direto. Qual será a dica? A dica é, a oração principal ela termina com um VTD, que é um verbo transitivo direto. E a oração subordinada não começa com preposição. Muito importante isso, porque nós vamos ter dois tipos de oração daqui a pouquinho na sequência que começam com preposição. Então, na objetiva direta não vai ter preposição. Vamos a mais um exemplo. Preciso que me ajude hoje. Tá aqui a oração principal. Preciso o quê? Né? O que é que eu preciso? Preciso que me ajude hoje. Então, esse que me ajude hoje está complementando, né, o sentido do verbo preciso. Verbo preciso, verbo ajude. Então, nós temos lá a oração principal e a oração subordinada. Terceiro tipo de oração, a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Então, agora sim nós vamos ter que prestar atenção na tal da preposição. A objetiva indireta é aquela que vai exercer a função de objeto indireto da oração principal. Então, o que é que eu vou ter na oração principal? Eu vou ter um verbo transitivo indireto e o complemento desse verbo vai começar com preposição. Vamos ao exemplo. Ela gosta de que haja silêncio durante a palestra. Muito bem. Ela gosta, oração principal. Mas quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Então, ela gosta do quê? Né? Veja que na pergunta você já tem a preposição. Gosta do quê? Gosta de quem? Né? Esse gosta é um VTI, ou seja, um verbo transitivo indireto, que vai exigir um complemento com preposição. Então, ela gosta de que haja silêncio durante a palestra. Essa será a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Por quê, pessoal? Porque essa oração toda, ela tem a função de objeto indireto da oração principal, certo? Então, é diferente, né? Quando eu tenho apenas um período simples, por exemplo, ela gosta de mim. O de mim é só um objeto indireto. Não é uma oração toda porque não tem verbo, né? Ela gosta de mim. Lá é só objeto indireto. Agora, ela gosta de que haja silêncio durante a palestra, eu tenho toda uma oração. Vamos ver os verbos. Ó, o verbo gosta, então aqui é a oração principal. Posso chamar de oração porque tem verbo. Haja, tá ali o verbo da segunda oração, que é a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Qual é a dica para essa oração? A dica é a seguinte: a oração principal, ela termina com um verbo transitivo indireto, né, um VTI, e a oração subordinada, ela começa com uma preposição. E aí, relembrando então, né, nós temos lá numa das aulas que a gente fala desse assunto, eu relembrei as preposições. Vamos lá, vamos falar algumas aqui para que você recorde, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. São aquelas palavrinhas que a gente usa para ligar as palavras dentro das frases, né? Então, as preposições são importantes aqui para que você saiba classificar corretamente uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Vamos ao exemplo. Ela lembrou de que havia perdido a consulta. Olha só. Ela lembrou é a oração principal. Só que eu não posso parar por ali. A oração ela vai ficar sem sentido completo. Porque quem lembra, lembra de alguma coisa ou lembra de alguém. Ela lembrou do quê? Ela lembrou de quem?
Então veja que na pergunta já está a preposição. Se na pergunta já tem preposição, é porque na resposta também vai ter preposição, né? De que havia perdido a consulta, tudo isso aqui será a oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Por quê? Porque exerce função de objeto indireto da oração principal, ela lembrou. Quarto tipo de oração, a oração subordinada completiva nominal, que é aquela que vai exercer a função de complemento nominal de um nome da oração principal, né? Então, complemento nominal é o complemento de um nome e não o complemento de um verbo. O complemento de um verbo é o objeto, o complemento de um nome é o complemento nominal. Só que no complemento nominal nós também vamos ter a presença da preposição. E aí, como é que a gente não vai confundir com o objeto indireto? Lembrando que o complemento nominal complementa o sentido de um nome. Então, antes dele tem um nome, tem um substantivo, não tem um verbo, certo? Vamos ao exemplo. Tenho certeza de que gosta de mim. Olha só, tenho certeza é a oração principal. Tenho certeza do quê? Quem tem certeza de alguma coisa. Então, já tem a preposição na pergunta, né? Certeza, tá aqui o nome, ó, né? Então, isso aqui é um substantivo, tá? Então, esse certeza é um nome e precisa de um complemento para que a frase tenha sentido completo. Tenho certeza do quê? De que gosta de mim. Olha a preposição de aqui. E tudo isso daqui vai ser a oração subordinada substantiva completiva nominal. Por quê, gente? Porque ela exerce a função de complemento nominal do substantivo certeza, ok? Qual é a dica para esse tipo de oração? A oração principal vai terminar com um nome e a oração subordinada, né, que vai dar sentido a esse nome, ela começa por uma preposição. Vamos a mais um exemplo. Tenho necessidade de que não mintam para mim. Tenho necessidade é a oração principal. Tenho necessidade do quê? Então lá já tem a preposição, né? A resposta também vem com preposição. Tenho necessidade do quê? De que não mintam para mim. Esta é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Qual é o nome aqui que está sendo complementado? É o nome necessidade. Quem tem necessidade de algo, de alguma coisa ou de alguém. Então é importante você observar o uso da preposição, tanto nas orações objetivas e indiretas, quanto nas orações completivas nominais, ok? Vamos adiante. O quinto tipo de oração é a oração subordinada substantiva predicativa, que é aquela que vai exercer a função de predicativo do sujeito da oração principal. Então, nós vamos lá para o exemplo. Ó. O pior é que bati o carro. Temos aqui a oração principal, o pior é. Nessa oração principal, nós vamos ter a presença de um verbo de ligação. Mas esse verbo de ligação, diferentemente lá das orações subjetivas, ele não está começando a frase. Ele está aqui, ó, no meio da frase, né? Então, aqui a oração principal, ela precisa de um complemento, porque se eu simplesmente chegar e falar o pior é o quê? Né? Que bati o carro. Esse que bati o carro tem uma função de predicativo do sujeito, que liga a qualidade, a característica ao sujeito, certo? Então, isso aqui é uma oração subordinada substantiva predicativa, porque a sua função é de predicativo do sujeito.
Vamos ver qual é a dica para esse tipo de oração. Você vai observar a presença de um verbo de ligação no final da oração principal, né? Então, olha só o segundo exemplo. O melhor é que aprendi a matéria. Muito bem. O melhor é oração principal. O verbo de ligação está no final da oração principal. Que aprendi a matéria é a oração subordinada substantiva predicativa, porque exerce a função de predicativo do sujeito. Neste caso, né? O sujeito, o melhor, o verbo de ligação e o seu predicativo do sujeito, certo? Próxima oração é a oração subordinada substantiva apositiva, que é aquela que vai exercer a função de aposto da oração principal. Isto é, o que é um aposto, né? É um termo que explica, que esclarece um outro termo anterior da oração principal. Então, nós temos lá o seguinte exemplo. Peço-lhe encarecidamente um favor. : não perturbe meu sossego. O que acontece aqui? Nós temos a oração principal, peço-lhe encarecidamente um favor, e aí na sequência eu vou complementar dizendo qual é esse favor. Então ele esclarece um termo dado na oração anterior, ó, que é o termo favor. Qual é o favor que eu quero que me façam, né? Eu não disse ainda, eu vou dizer, certo? Então, esse não perturbe meu sossego é a oração subordinada substantiva apositiva. Então, toda essa oração, ela tem a função de aposto da oração principal, porque ela está esclarecendo o termo favor, que está aqui na oração principal. Né? Qual é a dica para esse tipo de oração? Já vou antecipar aqui. Olha aqui esse sinalzinho de pontuação no final da oração principal, que é o uso dos 2 pontos. É muito fácil a gente reconhecer uma oração subordinada substantiva positiva justamente por essa pontuação, né? Pelo uso dos 2 pontos. E só confirmando que aqui nós temos uma oração porque eu tenho o verbo peço e aqui eu tenho uma oração também porque eu tenho o verbo perturbe. Então é muito importante a gente sempre avaliar essas questões do verbo também, porque para que eu possa chamar uma frase de oração, é necessário que tenha verbo nesta frase. Então olha a dica, basta notar a presença dos 2 pontos na oração principal. Vamos a mais um exemplo? Lia queria apenas uma coisa, 2 pontos, que seu novo trabalho fosse bom. Então, essa coisa que a Lia queria, ela queria apenas uma coisa. Que coisa é essa? Então, essa continuação, essa frase seguinte, ela está complementando, ou esclarecendo ali o termo coisa. Que coisa era essa? Que seu novo trabalho fosse bom. Então, que seu novo trabalho fosse bom é a oração subordinada substantiva apositiva, com função de aposto da oração principal. Então, essas orações, às vezes a gente acaba fazendo um pouco de confusão, mas se a gente seguir direitinho as regrinhas ali, as dicas, não tem como errar, Orações subordinadas substantivas reduzidas. Vamos falar um pouquinho de oração reduzida e de oração desenvolvida. São aquelas que exercem a mesma função das orações desenvolvidas. Então, eu vou chamar de oração desenvolvida quando ela tiver a conjunção integrante, Conjunção que ou se, no caso das orações subordinadas substantivas. E eu vou chamar de oração reduzida quando eu conseguir eliminar essa conjunção integrante e passar o verbo para uma das 3 formas nominais. Eu vou colocar esse verbo
no infinitivo, no gerúndio ou no particípio? Vamos lá então ao exemplo. É necessário fazer a prova. Olha aqui a oração principal, é necessário. Lembrando que nós temos aqui o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito formando essa oração principal. E do lado de lá, né? Então, o que é necessário? Fazer a prova. Fazer a prova eu vou chamar de oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela tem função de sujeito, reduzida de infinitivo. Por que ela é reduzida? Porque não tem a conjunção que. E eu coloquei o verbo no infinitivo, o verbo fazer. Lembra que o verbo no infinitivo tem que terminar em ir ou ar, né? Então, esse fazer está no infinitivo e eu eliminei a conjunção integrante. Se eu dissesse é necessário que se faça a prova, eu teria então uma oração desenvolvida. Mas a construção é necessário fazer a prova. Portanto, oração reduzida. Ok, alunos? Oração desenvolvida, então só reforçando, né? O exemplo que eu dei anteriormente ali, é necessário que façam a prova? Olha só, oração principal, é necessário, com o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito, eu tenho aqui a oração principal. O que é necessário? Eu estou procurando um sujeito para essa oração, por isso eu chamo essa oração de oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela é o complemento dessa oração principal, que façam a prova. O que é que eu tenho de diferente aqui? Isso aqui, ó, a conjunção integrante que. E o verbo façam não está no infinitivo, né? Nem no gerúndio, nem no particípio. Então, aqui eu tenho uma oração chamada de desenvolvida, certo? E toda essa oração aqui, que façam a prova, ela é sujeito da oração principal. Então, a oração que nós acabamos de ver agora, ela é desenvolvida porque nós introduzimos a conjunção integrante que, né? A qual foi eliminada no caso da oração anterior, que era uma oração reduzida. Vamos só fazer esse comparativo das duas então. Olha lá. Oração reduzida, é necessário fazer a prova. Oração desenvolvida, é necessário que façam a prova, ok? Então, conseguiram perceber essa diferença de construção entre as orações reduzidas e desenvolvidas? Muito bem, lembrando que a gente tem aí, as aulas anteriores falam, né, sobre essa questão da oração reduzida e desenvolvida, e que hoje nós estamos apenas relembrando e retomando, já que a quantidade de orações subordinadas substantivas, ela é grande, né? É um assunto bastante extenso. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, nos vemos em breve, até mais!